Gente, a gente vai falar sobre eletrônica básica, né? E a gente vai entender por que eu teclo muito nessa parte, tá? Por que eu sempre estou comentando para todos que vocês viram a palestra do Leandro Jamper e você viu que ele é um cara super dedicado. Ele é um cara que ele se esforça muito. E toda vez que eu paro para conversar com ele, você vê que ele é um cara que ele não saiu simplesmente fazendo do intermediário para avançado. Você vê que o linguajar dele tem um linguajar básico e ele sai trazendo os nomes das malhas lá em cima de uma forma simples, mas de uma forma contínua. Você viu o Eric fazendo o serviço de CPU, mas ele não vai pegar a sua CPU, seu aparelho, e simplesmente trocar. É capaz dele pegar vários aparelhos aí e chegar a um nível de falar assim para o cliente dele, ó, não vai precisar fazer não, faltou um pouquinho da análise, faltou uma bobina que estava rachada, ou estava debaixo ali da resina solta, e ele simplesmente com uma análise de um teste de tensão, ou de uma queda de tensão, ou de uma fuga que está tendo, ele simplesmente conseguiu analisar. Né, Eric? Acredito que você já deixou de fazer algumas CPUs, né? Não precisou fazer o swap. Então, você vê, da onde ele começou isso? Do básico. Tá? Não tem como ele, vou só fazer CPU. Ele dá aula para alunos do Brasil inteiro. E eu acredito o seguinte, pelo potencial dele, de ele estar fazendo uma CPU, e ele dá uma aula para qualquer um de vocês, e ele prova a vocês que vocês vão conseguir fazer o serviço. E ele fala, não é avançado. É o quê? Prático, não é verdade? Todo mundo acha que a CPU vai ser avançada. Vai ser um serviço que está sendo extremamente avançado. Não é? É extremamente prático. Ele prova isso. Qualquer um de vocês consegue fazer. Qualquer um de vocês vão chegar lá. E isso vai ser para sanar algo que aconteceu. Uma placa que estava caindo e você apertou a perna para segurar ela e quebrou no meio. E seu cliente, ele quer o aparelho de volta. Aí você vai chegar nesse nível aí, de trocar uma CPU, tirar a EEPROM, tirar a baseband, tirar a NAND e fazer prática. Prática. Como eu falei, qualquer um de vocês vai chegar lá. Aqui, né, um agradecimento, né, agradeço a Deus por estar aqui com vocês, né, pela Skytech, a Galeria Pagebras, por estar promovendo o evento. E lembrando que a presença de vocês é fundamental, né? Sem a presença de vocês, não estaríamos aqui, tá bom? Quando começamos, vou contar como se fosse uma história, tá? Quando começamos, muitos de nós aprendemos praticamente na marra, não é verdade? Abrimos aparelhos sem noção nenhuma, encaramos as trocas de tela, de cara, e algumas vezes já nos deparamos com defeitos causados por erros nossos. A gente vai tirar uma tela, acaba sem querer tirando lá um varistor, um termistorzinho, né? E dá um trabalho danado de você refazer aquilo ali, cara. Aqueles cristalzinhos de silício ali, aqueles varistores ali, dá um trabalho, né? Para quem não tem um conhecimento da solda, como que é o comportamento de você aprender a soldar, você se enrola, né? Aí vem a solda. Quando já achamos que estamos bons em trocas de tela, partimos para trocas de conectores. Aí depois de achar que ficou tudo bem, mesmo ter torrado a placa com excesso de calor, cliente volta e microfone não funciona mais, né? Todo mundo passou por isso, né? Com certeza, né? Eu passei várias. Vamos lá. Opa, foi. E agora o que fazer? Tenta trocar umas 3 vezes e não funciona, sem saber o motivo. Aí o cara vai e pergunta no grupo, né? Aí o cara pergunta lá no grupo, gente, já troquei 3 vezes o microfone e nada de funcionar. Aí alguém vai e fala assim, ó, usou o fluxo? Aí ele, sim. Não usa. Aí ele, agora foi. Ele nem agradece, mas ele não agradece, senhores.
não é pelo motivo dele ser mal educado, não. É porque ele se livrou daquele problema, ele esqueceu tudo naquele momento. Não é o que acontece com a gente? Você vai lá, deu um defeito no aparelho, aí alguém te deu uma dica, você até não agradece ali, né? Por quê? Porque você está aliviado que você resolveu de volta. Ou às vezes você está mais de cabeça quente quando você não resolve, né? Aí, o cara, quando ele já troca, executamos tarefas importantes, troca de telas, troca de conector e troca de microfone. Já sabe o básico. Ele já acha que já sabe o básico, não é isso? A rapaziada aqui que dá aula, o pessoal procura eles e fala assim: professor, eu quero fazer agora um curso com o senhor, porque o senhor dá uma aula avançada. Aí, ele acha que já sabe o básico, que o aluno já sabe. Tu já sabe o básico? Já sei o básico. O que você faz? Troca o conector, troca o tela, troca o microfone agora, que eu aprendi, depois que deu zebra, troquei 3 vezes. Não é verdade? Aí que o bicho pega, ó. Esquemas elétricos, funções de integrado, touch, meson, cum, chesnude, PMU, PMIC, processador, CPU, NAND, backlight, mesa, band, WTR, WCN. Aí eu coloquei ali, ó, triste estar com tigres e leões, em referência ao Tristar e ao Tigres, né? Aí eu te falo, o cara sai de tela, ele sai de conector, ele sai de microfone, e ele vai para isso aí, ó, esquemas elétricos. Ele acha que é avançado, sendo que não. Tem muita coisa pela frente para ele ter estudado. Eu sou um cara que eu teclo muito nessa parte do básico. Eu sou um cara que eu tento avisar isso às pessoas, para ele querer chegar lá no nível lá do Leandro, no nível do iCovers aqui, ó. Ele tem que saber o mínimo do básico. Porque ele chega lá na frente, aí ele vai conferir lá um Tristar. Ah, não está carregando. O que todo mundo faz? Troca 2, 3, 4, 5 Tristar. Mas ele não sabia que tinha um simples componente que estava em série, que estava aberto. Ele não sabia que tinha uma resistência que estava aberta, um capacitor que estava em fuga. Que aquele capacitor em fuga, ele vai dar uma queda ali brusca ali, ao tentar carregar, ele sobe lá em cima, ele volta, ele tenta carregar e não consegue. É por isso que às vezes, ó, exemplo, vamos lá. O cara vem naquela malha, PP 5V0, ele sabe que tem 5 volts na malha. Passa por quem? Passa pelo MOSFET. Aí ele pensa assim, vou botar para carregar, vou testar do outro lado do MOSFET. Quando ele vai testar do outro lado, está com a bateria conectada, ele vê que tem 4,2 volts. Opa, está carregando. Aí ele não sabe o trabalho que o MOSFET dá para mostrar essa carga ali do outro lado. Aí só que ele não lembrou que se o MOSFET estiver ruim, ele vai mostrar aquela carga, aquela tensão do outro lado, mas por meio da bateria. E não por meio do MOSFET. Se a resistência que está lá faltando no MOSFET não estiver lá, ou ela estiver aberta, você também simplesmente não tem carga. E você acabou de conferir e tem tensão. Você conferiu do outro lado e tem tensão. Era da bateria. Não estava carregando. O que ele deveria ter feito? Retirar a bateria, aí sim conferir do outro lado. Está permitindo conduzir o MOSFET? Tá. Ok. Ele entende o trabalho do componente, o comportamento do componente, aí sim ele pode avançar para as outras malhas. Por quê? Porque ele entende o que está acontecendo ali. Porque se você for avançar demais, você vai lembrar que tem que retroceder. Aí você está lá na frente, entendendo como é que troca um CI, acha que isso é avançado, não é avançado, é prática, como eu falei, CPU, ERIC, isso é prática. Eu acredito que o ERIC deve começar às 8 horas da manhã, termina às 8 horas da noite, fazendo umas 10, 20 CPU, para ele ter certeza e ele pegar um aparelho do cliente. Com certeza ele deve fazer. Lançar o 12, no dia que ele tiver com condições de placas na mão dele,
com certeza ele não vai sair fazendo, ele vai treinar. Porque tem uma forma diferente, um modo diferente, uma técnica diferente para ele poder executar. Tá? Vamos avançar aqui mais um pouquinho. Aí, a gente nos dá conta que esquecemos a eletrônica básica, ou nem sabemos, né? O resistor, a gente vê que o resistor é um componente que ele se opõe à passagem do fluxo de elétrons. Não é verdade? Ele é um componente simples, ele só está se opondo. Somente. Ele tem um valor, ele é 1K, ele é 2K. Se vocês lembrarem, você pode ir pelo teste de tensão, é o que o Leandro faz. Você chega ali, ó, tensões, opa, tem uma tensão aqui que não está correspondendo. Mas eu garanto aos senhores, se a resistência mudar de valor, vocês têm a mesma tensão, só não vão ter a mesma corrente. Então, esses aparelhos são consumos de corrente, microcorrente. Alguns pontos têm 1 ampere. Aonde tem uma malha que tem baixo valor, aí você tem corrente altas, tá? Ó, não está querendo trabalhar comigo, não. Aí eu estou falando para vocês, quando o resistor está com defeito, de 100% dos resistores, 90% dos resistores, quando está com defeito, o mesmo está aberto. Tá? O mesmo está aberto. Aí você pega um esquema que fala assim, ó, aqui em cima tem 1,8 volts. E você chega lá e tem 1,8 volts. Qual a tensão que tem embaixo? Tem que lembrar de testar embaixo. Se você não tiver tensão embaixo, você pode ter um defeito ali simplesmente na resistência. Agora, se aquela mesma malha, um exemplo, tem uma I2C, que o resistor alterou, você não vai ter as comunicações, ou data, ou clock. E simplesmente a resistência alterou. É por isso que ultimamente está sendo utilizado muito condução reversa. Mas condução reversa te dá muito parecer de aberto, curto. Agora temos dois parâmetros que há um pouco, entre aspas, de quem está iniciando identificar, que é o fuga ou curto, ou alterado. Por quê? 10% dos resistores, quando dá defeito, ele altera. E quando ele altera para mais. O que é alterar para mais? É quando ele é de 100K, ele alterou para 120. Ele alterou para 200. Ele alterou. Antigamente eu falava que eu nunca tinha visto o alterado para menos. Mas eu peguei. Peguei uma malha do processador, quando eu fui lá conferir, era um resistor de 300, ele só estava com 33. Só tinha 33 ohms. Aí eu falei para o aluno, troca. Ele foi lá, retirou, colocou outro resistor, o aparelho 100% voltou a funcionar. E ele simplesmente não ligava, ficava reiniciando. Aí o que você pensa? Software, né, Leandro? Você pensa em software. Você pensa em 1001 coisa. E era simplesmente uma resistência que estava alterada. E nesse caso para menos, foi 1% em 100 que alterou para menos. Tá? Como é que é, Leandro? Quanto mais se analisa... Não, como é que você fala? Sem medição, sem solução. Sem medição, sem solução. Você acha que o Eric iria já fazer a troca da CPU, a troca da board? Ele ia analisar. Ele ia analisar todos os pontos. Né? Como algumas pessoas já pegam um macete rápido, em termos... Um exemplo, está consumindo a 0,80 e 0, 0,80 e 0, 0,80 e 0. O que é? CPU. É, SDRAM, né? A maioria das vezes, né? SDRAM e I2C. Mas ele é prático nisso. Ele é prático nisso. Vai lá, 0,80 e 0, 0,80 e 0. SDRAM ou I2C. Para mim ainda era só SDRAM.
Ele falou agora I2C também. Então, se você não testou o resistor, você ia tirar a SD-RAM. Aí, se Deus te abençoasse de você arrancar aquele resistor, arranquei o resistor, aí você bota a SD-RAM e aquele resistor que tu arrancou, aí glória a Deus. Porque ele fez você consertar sem querer, mas era só o resistor. Era só o resistor, simplesmente, né? Já era. Vamos lá. A gente sabe que aberta é rompido, né? Existem resistores a 0 ohms, né? Muita gente faria um jump nesse local. Eu não aconselho muito, né? Por quê? Mesmo ele sendo 0, ele está trabalhando, ele está fazendo alguma função. Gente, pode me chamar no zap que eu mando isso aí para vocês, tá? Não precisa tirar foto, não. Aproveita o que eu estou comentando, tá? Pode me chamar no WhatsApp depois, meu número vai aparecer ali. Show. Show de bola. Então aproveita, tá? Perde tempo com o celular, não. Vamos lá. Então, ele está trabalhando ali por potência. É potência. Se vocês verem nos Android, na entrada de Wi-Fi, se vier um raio ali, quem vai abrir é esse resistor. Às vezes você chega para o cliente, está com problema no Wi-Fi, não está dando sinal, o sinal está baixo, você pode bater lá, que está lá, cara, o defeito. Muitas das vezes. Aí você vai lá e toca o WCN. Não era, porque é o vício da gente achar que sempre é o integrado. Muitas vezes não é, tá? E agora o resistor altera e para quando ele tem uma resistência, esse exemplo eu já dei, e quando baixa também. O capacitor. O trabalho do capacitor é parecido com de uma bateria, tá? Por que ele trabalha igual uma bateria? Porque ele armazena a carga em milésimos de segundo, o capacitor. Só que ele trabalha melhor do que uma bateria. Ele não trabalha igual uma bateria, ele trabalha melhor do que uma bateria. Para você carregar uma bateria, você leva 40 minutos, 1 hora. O resistor só precisa acionar. Ele já está carregado. Se você pegar um capacitor. Se você pegar um capacitor, jogar aqui na alternada aqui, ó, um capacitor pequeno, e jogar no braço do Jefferson aqui, vai levar uma porrada, é na hora. Tirou da tomada, encostou no braço, vai dar uma porrada nele. Segundos, ele pode estar a 0, que em segundos ele vai segurar a carga. Olha um defeito que acontece muito com vocês, que talvez vocês não tenham percebido. Você coloca o aparelho para carregar, ele vai lá em cima, sobe a carga, daqui a pouco desce. Vai lá em cima, sobe a carga, daqui a pouco desce. Você não viu que era o capacitor defeituoso. Se você tivesse trocado esse capacitor, ele subia, se mantinha a carga, porque ele está ali. Ele está ali naquele setor já para dar o suporte ali, ó. Porque em milésimo de segundo ele já está lá. É como se fosse você ter um cano na sua casa para jogar água no quintal, mas precisa encher a caixa primeiro, para depois jogar a água, porque vai passar primeiro na caixa. Então, quando encheu a caixa, você já está jogando. Segundos. Quando encheu o capacitor, ele já está jogando ali o que precisa. Em fuga, se você tiver com o osciloscópio em mãos, e for um cara muito paciente, você pega muita fuga em capacitores com osciloscópio. Né, Leandro? Você que usa muito osciloscópio. Você não pega? Aí. É rápido. É rápido que vai acontecer isso. É bem rápido. Entendendo que não permite conduzir a tensão contínua, o capacitor ele não permite conduzir por dentro dele a tensão contínua, tá? Só a alternada, tá bom? A gente já começa a imaginar a seguinte ideia. Se ele tiver em série em uma malha de RF, o que ele está fazendo ali? Alguém sabe?
O que ele está fazendo ali? O capacitor insere na malha de RF. Alguém insere? Sabe? Alguém falou eu aí, hein? Está fazendo um filtro. Mas em que tipo de filtro? Que oposição? O que ele faz? Vamos lá. Se eu falei para você que ele não permite a contínua e aceita a alternada, que ele realmente está sendo um filtro. Então, quanto mais alternada vai passar por ele, melhor para o circuito. Então, ele está permitindo frequência, tá? Desculpa. Quanto mais frequência, ele permitia ali, por meio do seu valor de capacitância, tá? Na frequência, ele já se comporta como um filtro. Então, essa é uma dica, tá, senhores? Então, quanto menor o valor do capacitor, ele trabalha para eliminar frequências mais altas. Quanto menor o valor do capacitor, ele trabalha para eliminar as frequências mais altas. Então, se você tiver em uma frequência de 1900, e você tem um capacitor ali de 3 picofarads, 3 picofarads, um exemplo, tá, gente? E você, vou colocar um da mesma malha, vou colocar aqui nesse lugarzinho aqui, aí você colocou de um de 3.1. Deu ruim, porque você não vai permitir a frequência ideal para passar por ali. É o que acontece nos filtros, é o que acontece nas frequências de 1900, 1800. Se vocês perceberem lá, são valores pequenos demais em referência de um capacitor da malha de 1800 para a malha de 1900. É valores pequenos demais em nanohenry das bobinas. É diferença mínima. Porque se você colocar o do 1900 no de 1800, já era. Você simplesmente não tem uma frequência adequada para o seu aparelho funcionar. Muita gente não pega esses defeitos. Meu aparelho só está funcionando... Aliás, meu aparelho não está funcionando o meu Oi, o meu TIM. Se você tiver 4 chips, 4, você sempre vai testa os 4. Opa, por que ele funcionou só na TIM e não funcionou nas demais? Você já começa a imaginar, para chegar lá no WTR, quando ele vem da antena, o aparelho já é reconhecido pelo leitor do chip. Para chegar no WTR, ele vai fazer assim, ó. Opa, eu vou por que lado? Eu vou pelo filtro que é de 1900, eu vou pelo filtro que é de 900, eu vou pelo filtro que é de 1800. O de 750, que antigamente da Vivo, no Rio de Janeiro. Vou perguntar um negócio ao Leandro. Leandro, quando você faz os seus testes lá, que você faz o exemplo, eu sei que você é o cara que você tira WTR e você isola cada pad daquela, eu sei que você faz isso. Quando você isola um WTR, uma pad, você testa chip por chip? Seleciona a frequência, seleciona uma, sincroniza, outra sincroniza, essa não sincroniza, falha. Entendeu, gente? Técnico. Olha que legal. Passem a fazer isso. Outro dia eu peguei um Moto G1 para fazer manutenção, eu tinha um chip da Claro fixo. Eu botei Oi, eu botei Claro, eu botei TIM, eu botei Vivo e nada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou consertar esse aparelho? Eu fui lá na frente, peguei o chip do fixo, funcionou. Eu falei, caramba. Ao lado da frente era um Moto G1, eu fui e dei para o cliente, leva esse, cara. Deixa esse aqui comigo que eu vou estudar esse cara. Deixa isso aqui comigo. Eu vou estudar esse Moto G1 aqui, cara. Pegou no fixo da loja. Então, gente, não desanima nesse momento. Poxa, será que eu vou solucionar? Eu vou tirar o WTR? Tira, Leandro. Não tira. Você testa chip por chip. Vai lá e confere um por um. Funcionou, está passando por qual filtro? Opa, por esse filtro aqui, de 1800 aqui na minha cidade, é 1800 a Oi. Está passando por esse filtro. Aí tu já... Vou analisar os outros filtros. Vou ver quem está em série. Vou ver se tem
um resistor aberto, vou ver se tem uma bobina aberta, vou ver se tem um FL aberto. Aí eu te falo, é básico. Isso, gente, é extremamente básico. Avançado é você analisar já. Passou por esse básico todo, aí você já analisa as saídas de comunicação do WTR lá. Você já parte para um outro caminho, um outro tipo de análise. Mas o básico é isso aí. E eu garanto a vocês que a maioria das vezes está no básico. A maioria, isso eu garanto a vocês. E às vezes a gente não soluciona por não entender o básico, tá? E quando está com defeito? A fuga. Na verdade, na maioria das vezes ele está em fuga, por isso mesmo esquenta. Na maioria das vezes o capacitor está em fuga. A gente é que pegou o vício de falar que está em curto. A gente é que pegou esse vício de falar, está em curto. Esse aparelho está em curto. Maioria das vezes é fuga. Se toda vez que você colocou o capacitor para esquentar lá, usou o breu, câmera térmica, tirou ele dali, testa a resistência dele, você vai ver que ele tem resistência. Na maioria, dizem que abaixo de 500, em resistência, o capacitor está em fuga. Tá? Antigamente se dizia que abaixo de 2 mega-ohms, o capacitor estaria em fuga. Mas você vai testar aquela malha, tem uma resistência no capacitor, em torno de 500, para baixo, 30, 33, 100, você já vê que tem uma fuga. Se tiver um osciloscópio, pode investir, gente, pode investir. Se chegar no osciloscópio, vocês vão ter uma visão diferente no osciloscópio, tá? Porque eu não apresento muito vídeos no osciloscópio, no YouTube, porque é muito trabalhoso. Eu admiro Leandro, que falou 500 horas, né, num estudo que ele fez. 500 horas, gente. Um estudo. Isso é maneiro. Isso é exemplo para vocês. Tá? O Rafael Borges não está aqui, mas o Rafael Borges ele fala assim, ó. Treino fácil, jogo difícil. Isso é certo. Treino difícil, jogo fácil. Quanto mais vocês entendem, mais vocês praticam, mais vocês caem dentro de entender como é que é o comportamento, o funcionamento, vai ser muito mais fácil vocês atingirem objetivos aí maiores. Eu coloquei aqui lei de Ohms para vocês entenderem a seguinte questão. Se a gente tivesse realmente curto total, a gente não teria cálculo. Você pode pegar o seu celular e tentar calcular 4 dividido por 0, o seu celular já fala que não dá para calcular, isso é impossível, é 0. Agora, se for menos 1, ele já calcula. Se for mais, ele já calcula. Então, a 0 vai ser difícil vocês pegarem. Chinês, já aconteceu com vocês de vocês terem um curto que está muito próximo a 0, não é verdade? E não esquentar a placa. Já passaram por isso? E esquenta, sabe o quê? O fio da fonte. Não é verdade? Porque a resistência está muito lá embaixo do capacitor, está muito próximo a 0. É o que eu falo. A gente não tem curto 100% total. Sempre tem um restinho, um resíduo de resistência. Sempre tem. Mas a gente pode falar que é curto, não tem problema. Já somos adultos, né? Isso aí. É isso aí. Aí sabe o que o chinês faz? Ele mete uma fonte, filho, com cabo grossão. Aí o componente vai falar assim, não vou aguentar esse cara não, pô. É melhor eu esquentar, não é verdade? Short killer. É melhor eu esquentar do que eu vou brigar com cabo grosso, velho.
Então, se você quiser botar um cabo grosso lá na sua fonte de alimentação, ajuda um pouquinho. Se você tiver aquele cabo fininho, é capaz dele esquentar e derreter na tua mão, tá? Por que esquenta? Nos baseando na lei de Ohms, foi o que eu falei agora, tá? Bobina, ou indutor, né? As bobinas são componentes que armazenam cargas elétricas formadas por um campo elétrico magnético. Muitas pessoas falaram que bobina não tinha curto, né? Como eu falei, sempre vai ter um resíduo ali de resistência, né? Mas a gente pode considerar um curto quando ela não vai estar trabalhando corretamente ali, criando o efeito que mostra ali no osciloscópio, aqueles efeitos, aquelas ondas ali, ela é criada pela reatância que o componente tem. O capacitor também tem reatância, é o chamado reatância capacitiva. Ele se opõe também aos elétrons passarem ali por ele. Só que trabalha ao contrário da bobina, a reatância capacitiva. É ao contrário da bobina. A bobina, quanto mais frequência, mais ela se opõe. Então, quando você tiver com o osciloscópio em mãos, você vai entender só o comportamento ali da frequência. Você está entendendo ali o comportamento daquele ponto ali. Se no outro dia que você testou um outro aparelho de um cliente, se comportou diferente, você já, nossa, já enxerguei melhor. Já matei ali o defeito. Rápido, tá? A oposição que a bobina cria é nas frequências altas. Nas frequências baixas, ela não se limita tanto, mas existe sempre uma oposição. Por quê? Porque foi criado a reatância ali naquele início. Se opõe em alguns milésimos de segundos, depois ela estabiliza a corrente. Por que que ela faz isso? Porque se houver alterações ali, ela controla na saída. Não é verdade? Vou passar aqui. A frequência, como filtro, exemplo, tem gente que vai testar lá a malha e fala assim, pô, tá em curto, porque ela está bipando dentro da malha. Aí o cara esquece que temos bobinas no GND e na malha principal. O que que ela está fazendo ali? Eliminando as frequências baixas para o GND. Isso é chamado um filtro passa alta, e ele vai eliminar as baixas. As frequências altas vão se manter na malha, por quê? Porque a oposição da bobina no GND vai falar assim, por aqui você não passa, continua aí. Já se tiver o capacitor, quanto menor o capacitor, mais ele elimina as frequências altas. Então você vai ver, se você tiver um capacitor em paralelo nessa malha, ele vai estar simplesmente eliminando as frequências altas, se ele estiver em paralelo. E o que que vai acontecer? Vai passar as frequências mais baixas nessa malha. Então, se você errar, eu perdi um aluno uma vez, porque ele falou assim, pô, mas eu fiz o curso de fulano, e fulano falou para mim que eu poderia trocar o capacitor pelo mesmo tamanho. É o mesmo tamanho, eu posso trocar. Eu falei, cara, infelizmente, não posso te falar isso, cara. Porque eu sei o comportamento do capacitor. Imagina você, eu boto um capacitor do mesmo tamanho, só que com um valor maior. Ele vai eliminar as frequências altas, né? O que que vai acontecer? Você pode até ter um funcionamento no aparelho, mas você vai ter ruídos, você vai ter microfonia, a sua voz saindo para você escutar, você vai ter chiado se for em malha de áudio,
Então, se retirou um capacitor, coloca do mesmo tamanho, do mesmo valor, dê preferência a tirar de um mesmo modelo de placa, que talvez não esteja errado lá os valores, porque às vezes eles falam que capacitor é bobina, não é verdade? Bobina, aberta ou curto, tá? A maioria das vezes está aberta. Por quê? Ela começa a entrar como se fosse um curto, daqui a pouco ela se rompe. Você estava com defeito previamente, aí o cara insistiu, você insistiu na fonte, liga, desliga, não sei o que, abriu. Aí, caramba, cara, o aparelho estava até ligando. Pô, só mexi nisso. Só liguei 2, 3 vezes na fonte, agora o aparelho nem liga, mano. Aí você vai ver assim, poxa, agora a bobina está aberta. Entendeu? Aí você nem se atenta mais em analisar a bobina. Hoje eu acredito que quando vocês chegarem em casa, vocês já vão passar a analisar melhor. Não é, Michele? Como é que é criar gêmeos? Difícil, hein? É um estudo. Constante. Eu só tive uma filha, eu sei criar uma filha. Acho que sei, né? Que a gente acha que cada um tem uma personalidade. Imagina ela com 2. Imagina a gente sem analisar as bobinas. Imagina a gente sem analisar o comportamento. Porque olha a lógica, você está com um defeito, está ali, ó, está em curto, mas está funcionando. Aí está lá, aí você insistiu, ligou, desligou, não sei o quê, ejetou tensão, aí ejeta a tensão daqui, ejeta a tensão dali, daqui a pouco a bobina abriu, você já nem passa por lá de novo. Porque às vezes você tem que passar no mesmo lugar 2, 3, 4 vezes, né? 5 vezes. Aí depois você fala assim, caramba, eu passei aqui, mas não estava assim, agora está. É isso aí. Porque aí são vários testes, é condução reversa, é ejetar tensão, é resistência, é capacitância, é nanofarad, é nanoen, não sei, é vários formatos. Vou passar aqui que... Termistores. Temos o PTC, NTC, todo mundo já sabe desses assuntos aí, né? O PTC, pode falar. Vai participar do grupo? Fica com a gente, eu vou fazer o seguinte, vou botar 50 aulas para você no grupo. Gostou? Quem gostou? Vou botar 50 aulas para vocês, tá? Se eu for falar de bobina aqui, eu termino o dia todo, não deixo ninguém mais participar. Tá bom? Vou sortear 3 cursos. Tá bom? Isso aí. Vamos lá. O termistor. Como que é o trabalho do termistor? PTC, NTC. O PTC ele é um coeficiente de temperatura positiva. Quanto mais ele recebe um aquecimento nos seus terminais, mais ele aumenta a sua resistência. E ele acaba controlando os valores de tensões que estão ali sendo informados. O NTC ele é um coeficiente de temperatura negativa. Ele já trabalha ao contrário do PTC. Quanto mais ele aquece, mais ele diminui a sua resistência. Tá bom? Esse é o trabalho do NTC. Se você quiser fazer um teste nele, não precisa estar ligado nem nada, você pode... Testa a resistência, tem 100K, aqueceu, tem 30, 50, diminuiu, tá? Exemplo de análise do termistor. Qual a minha tensão de entrada? Aqui está dizendo, ó, VDD ou Aiker, 2,9 volts. Qual a minha tensão aqui, gente? Pode falar, gente. É 2,9, não é isso? Correto? Quem concorda comigo que é 2,9? Olha lá, 2 ali concordaram. Qual a tensão que é aqui, ó? Aqui, ó. É 2,9? Oi? Quem concorda comigo que é 2,9 ali embaixo? Quem não concorda? Quem não concorda? Poxa, então está errado aqui. Porque meia dúzia concordou e outra meia dúzia não concordou. Mas ninguém levantou o braço. Hoje. Deixa o Jefferson falar. Fala, Jefferson. Sim, sim.
qual é a tensão aqui? Aqui está falando que é um varistor, correto? Mas, ó, NC, está falando que é um varistor, mas é um termistor. 2,9 vai dar 1,45. A minha tensão aqui é 1,45, tá? Eu, lá no curso, eu ensino o aluno a enxergar rápido. Eu faço vários cálculos, chato pra caramba aquilo lá, cara. Mas não é para o cara ficar calculando nada, não. É só para o cara entender o comportamento, tá? Só para isso só. Quem faz meu curso sabe disso. Tem até uma garota aqui que eu acho que ela faz. Tá... Quem é que faz curso comigo? Oxe, legal, hein? Vamos lá. 1,45. A minha tensão ali. O que acontece é o seguinte, gente. Se esse aqui aquecer, se o VR aqui 600 aquecer, ele vai diminuir a resistência, correto? Ele esquentando não, o circuito onde ele está, esquentando, ele recebendo esse calor ali no corpo dele, ele vai falar assim, ó, eu vou diminuir a minha resistência. Quando ele diminui a resistência nele, ele vai criar isso aqui, ó. Eu tenho 1,45, aí eu estou diminuindo 1 volts. Diminuiu 1 volts, eu tenho 1,9 de queda de tensão para cima. O que eu estou informando aqui, ó, a minha seta informando a temperatura por meio do valor de tensão. É uma comunicação, ó lá. Por meio do valor da tensão. Se eu estou a 1,45, eu tenho um circuito ok. Ok. Mas se diminuiu, ele vai me dar um outro valor de tensão. Isso é que é o comportamento dessa comunicação ali. Esse ali é de um iPhone, não, de um J7, aquele lá. Esse aqui eu acho que é de um J7 também. Que tem J7 Prime, esse J7 aí, né? Vamos lá. Eu queria fazer umas perguntas, ó. Se o resistor abrir, esse resistor aqui, ó, abrir, qual é a minha tensão aqui? 0. Se eu estou a 0, qual é a informação que esse circuito está mandando da malha do PA Term, está mandando lá para o PMIC? Ele está mandando 0, mas qual a informação? Não, qual a informação? Está quente ou está frio? Por quê? Se esse carinha aqui, ó, ele diminuiu a resistência e foi a 0, ele comunicou a minha malha de PA Term de que está fervendo. Aí você não soube analisar e você tirou 3 termistores, trocou e não resolveu. E quem estava com defeito era a resistência em aberto. Básico, gente. Básico. Isso é básico. Se o resistor alterar, imagina você, se esse resistor aqui alterar, de 100K ele foi para 200. Qual a informação que vai dar? É como se o termistor estivesse aquecendo e ter diminuído aqui. Vai dar de novo de que está superaquecido se o resistor alterou. De novo ele vai dar essa informação. Se o capacitor entrar em curto, qual a informação que eu vou ter lá na frente? 0. E você trocou o termistor, a Rodai falou também que o resistor também dá ruim, tu esqueceu do capacitor. Trocou resistor, trocou termistor, mas esqueceu do capacitor, que estava em curto. E a informação que é 0. O que será que vai acontecer? Você aproveita e troca tudo, e resolve, né? Troca o capacitor, troca o termistor e troca o resistor. Eu acho lindo quando tem uma postagem que o cara fala assim, ó. Gente, peguei um aparelho, troquei WTR, um capacitor, assim, uma bobina aberta. Aí eu pergunto assim, e qual que estava com defeito? Não é verdade? Porque às vezes o cara chegou lá e falou, acha que era um dos 3. E ele pegou e fez. Eu falo, cara, não posta assim não, pelo amor de Deus. Eu não falo, você é meu aluno, não faz isso não, cara. Não posta que você trocou 5 componentes, 6. Para chegar em um resultado, cara. Analisa, estude mais, cara. Cai dentro.
caia dentro, tá? Diodo. Diodo trabalha com muitas vezes como retificador, também como protetor. O diodo comum estando em polarização direta se comporta como uma chave aberta e quando está em condução reversa se comporta como uma chave aberta. E eu acho que polarização direta se comporta como uma chave fechada, isso. Se a gente for falar de diodo, a gente fala no mínimo em uns 10 anos. Diodo tem tipo de diodo de todos os modelos, todas as versões, mais velocidade, menos velocidade, cobra um pouquinho mais para trabalhar, o outro cobra um pouquinho menos. O que eu geralmente falo é o seguinte, o diodo comum, ele tem uma queda de barreira de 0,55 a 0,85 para ele poder trabalhar. Se ele tiver em série, se não tiver essa tensão, ele não trabalha. Simplesmente ele não trabalha. Tá? Deixa eu ler aqui, para me ajudar. O diodo comum trabalha em condução direta, mas para isso ele trabalha com um valor de tensão em torno de 0,55 a 0,85 para poder trabalhar. Igual um cobrador de ônibus, né? E se a tensão do outro lado for maior, ele segura e evita que esta tensão ultrapasse por ele, e assim protegendo o circuito. Quando você vê lá um diodo de 50 volts, tu acha que ele está produzindo 50 volts? Não. Ele tem uma limitação de poder trabalhar, para não permitir passar por ele de volta. Quando você pega lá uma tensão de 32 volts lá no backlight, 16 volts, 26 volts, tá? Você tem essa tensão nas placas. Muita gente não sabe. De quem não sabia disso? Todo mundo sabia, tá vendo? Ninguém levantou a mão. Os elétrons fluem por onde? Do positivo para o negativo? Quem concorda? Do negativo para o positivo? Quem concorda? Oi? Depende? Por quê? Garoto bom. Não, aí você está falando do diodo. Eu estou falando dos elétrons. Aqueles bichinhos que saem correndo por meio dos condutores. Que aqueles condutores aí tem mais ou menos na sua camada de valência em torno de 8 elétrons livres. Entendeu? Mais ou menos isso aí. Isso é básico, tá, gente? O diodo tem 4 tipos de defeito. 4. Aberto, curto, fuga, alterado. 4. Aberto, quando o mesmo se rompeu. Curto, quando o mesmo se comporta sem cobrar, sem a cobrança da tensão, o mesmo valor de um lado do outro. Quando você vê lá no backlight, 4.2, do outro lado 4.2, que lá no final dele lá ele não está cobrando, é milésimos. Fuga, quando o mesmo, vocês já passaram por fuga em diodo, a maioria aqui já passou. Fuga em diodo e não percebeu que era uma fuga. Já pegaram o Moto G3, tela meio que apagadinha, meio que piscando, era fuga. Ali era uma fuga. E você testou em condução reversa, 249. Aí você fala assim, pô, está dando 240, tá bom, a diferença é muito pouca. Aí você coloca outro que está com aquele 249, funciona. A fuga, ele cobra menos, um valorzinho menor. É por isso que está em fuga. Tá? E alterado? Alterado é quando ele cobra um valor maior do que ele é propício a trabalhar. Ele cobra um valor maior. Diodo Zener e outros. O diodo comum, ele trabalha em condução direta, do anodo para o catodo. Já o Zener, ele trabalha do catodo para o anodo. Aí às vezes você vê lá, pô, mas o anodo positivo, catodo negativo, mas eu estou com anodo no GND. E o esquema está falando que é um diodo comum. Não é. Aí você já vê logo, opa, é um Zener. Eles só escreveram errado. Então quando você estudar isso, você já vai ter um outro olhar diferente. Ah, por que é um scotter? Porque ele vai comutar mais rápido, ele vai ter uma velocidade maior. Se você trocar ele por um outro comum, ele vai ter uma velocidade menor. Ele não vai se comportar igual o scotter, tá?
Isso aqui são dicas de como testar o diodo na placa, tá bom? Vai estar lá dentro do grupo. Eu vou dar uma meia aqui acelerado para dar uma oportunidade de tempo um pouco a mais para todo mundo, porque a gente se atrasou um pouquinho, né? Então, isso aí vai estar lá para vocês, são as formas de testarem, tá? Tanto em condução reversa, quanto ele fora da placa. Entendendo os defeitos, tá? Isso aí eu já falei. Invertendo as pontas do diodo, para você entender que você testou de um lado, depois você inverte, e como testar ele do outro lado, o comportamento. Porque às vezes o cara fala assim, se você colocar assim ele vai conduzir, colocou assim não vai conduzir, se conduzir está ruim. Nada disso. Depende de como que ele está na malha, tá? Depende de como que ele está. A condução reversa nos explica isso. Nos dá valores que tem malha, que tem diodo. Se fosse o caso, não teríamos valores, correto? Daria open line e está lá mostrando o valor. Então, eu não posso afirmar 100% para vocês que quando conduzir de um lado, conduzir do outro, ele está ruim. Não está ruim. Isso tem estudos. Você tem que analisar a malha. Às vezes tem malha que tem 2 diodos. Um está permitindo conduzir do lado, outro está permitindo conduzir do outro. Você vê filtros, aqueles filtros que tem, tipo 2 diodinhos assim, ó, de frente para o outro, e o outro lá embaixo também de frente para o outro. E depois ele vem assim, ó, GND para cima e GND para baixo. O que ele está fazendo ali? Se houver oscilações naquelas malhas MIP ali, ele vai e elimina para terra. Ele vai e elimina para ali. Se você tiver fuga interna dentro desse filtro, que no caso seria como se fosse diodos ali dentro, ele vai ficar drenando, a sua tela vai ficar piscando, vai ficar igual televisão velha. Aí você, ó, olha o que eu falei agora. Amanhã ou depois vocês já estão lembrando disso. Opa, vamos analisar os filtros, que dentro deles aparentemente temos alguns diodos, tá? Estes são somente para a eletrônica em celulares, os testes, tá? Esse aí é meu WhatsApp, quem quiser tirar uma foto aí, pode tirar a foto do meu WhatsApp, pode me chamar à vontade. Isso aqui, senhores, ó, é um cupom de desconto lá da apostila, vocês não vão pagar nem R$1. É só colocar o nome lá no cupom de desconto, Tech Channel, obrigado, hein? Tech Channel 3, você não vai pagar R$1 na apostila, a apostila é vendida por R$50, tá? E vocês não vão pagar nem R$1 nessa apostila. E as 50 aulas eu vou colocar lá para vocês. E o curso também está com 20% lá online com esse mesmo nome aí do cupom, tá bom? Gente, recentemente eu coloquei ali, ó, cuidem da sua saúde. Por mais resistente que sua saúde seja, é fundamental se cuidar. Tem umas 3 semanas que eu descobri que eu estou com diabetes, pressão alta, esses negócios aí, né? E eu emagreci já quase 10 quilos durante esses dias mesmo. Eu só na salada, quem me viu ali comer ali foi uma colherzinha de arroz. E o que traz muito estresse para a gente? A gente na bancada vai de manhã até o final do dia, né? E vai, às vezes vara direto a noite toda. Gente, cuida da saúde de vocês. Porque não vai valer a pena vocês terem 1 milhão na conta. Não vai valer a pena vocês terem 10 milhões na conta, se você sabe que vai morrer com 30, com 40. Um colega meu recentemente morreu com 38 anos, ele é policial militar, né? Deu uma pressão alta nele, deu um AVC, simplesmente ele morreu, com 6 filhos, agora, recente. Então, tipo assim, cuidem da saúde de vocês, se alimente melhor. Evita a gente engordar assim, cara, evita. Como se alimente de uma melhor forma, gente. Imagina se vocês soubessem assim, cara, eu vou morrer, está lá marcado o meu dia. Deus acabou me falando, vou morrer com 42, vou morrer com 50. Só que Deus falou assim para mim, ó, se você se cuidar mais, se alimentar mais, eu deixo até os 80. O que você vai fazer? Você vai querer se cuidar, né?
E a gente vai querer se cuidar. Infelizmente, a gente acaba achando que não possa acontecer com a gente. E acontece, tá? Então, eu estou me cuidando. Eu quero viver mais anos, quero ver meus netos, se possível, se Deus permitir. Então, gente, se cuida. Eu acho que muito mais uma informação dessa é válido. Se esforce para estudar, estude. Quer aproveitar um final de semana, quer curtir uma cerveja, uma bebida, curta uma semana, na outra você estude. Tem cara que tem geladeira dentro da assistência. Aí está no final do dia com a cerveja, bebendo e trabalhando. Vai render? Não vai, cara. Tira a sua hora certa para poder fazer isso. No final do dia, no outro dia, tira a sua hora certa para fazer isso. Aproveite a vida, cara. Imagina vocês, eu tive um amigo que também teve um AVC recentemente. A esposa dele tem que limpar ele, filho. Você quer isso para sua esposa? Você não quer isso. Você queria cuidar de alguém em relação a isso? Com certeza você iria cuidar. Mas você queria que acontecesse isso com a pessoa? Imagina isso com vocês, gente. Show de bola? Então, eu só vou ler essa mensagem aqui, que é a última, e vou encerrar, tá, gente? Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo uma enchente, deu a torrente com ímpeto naquela casa e não a pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual a torrente deu com ímpeto e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Gente, muito obrigado, tá, por essa oportunidade aí. Valeu mesmo.